bem? Estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre manejo integrado de pragas na cadeia produtiva de alimentos. E um tema muito bacana que vai dar muito conteúdo. Para conversar com a gente aqui, estou recebendo o Marcos Takiaki, gerente geral da Inset Max. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Letícia, e você? Tudo certo. E, além disso, uma convidada especial, né, Marcos? Faça as honras. Exatamente. Hoje a gente vai receber aqui no nosso podcast a Ana Mary, bióloga, diretora técnica da Amorim Consultoria. Tudo bom, Ana? Oi, Marcos. Oi, Letícia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ana. Tudo certo e com você? Tudo jóia. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí pelo convite. A gente que agradece por você ter aceitado esse bate-papo, falar sobre esse assunto tão legal, vai dar um bate-papo bem bacana. Bom, para a gente começar, né, Marcos e Ana, a gente sabe que o setor, né, de alimentação, ele exige uma presença maior aí das controladoras de pragas, até pela alta demanda, né? E aí, antes da gente abordar aspectos técnicos, legais, eu queria entender, né, que além de supermercados, restaurantes, quais outros locais uma desinsetizadora, uma controladora de pragas pode atuar nesse segmento de alimentação, né? Então, acho que a Ana pode nos dar aí um breve briefing, né, sobre isso, assim, do ponto de vista mercadológico. Exatamente. Eu acredito, assim, que é o principal setor que as empresas devem trabalhar, né? Então, é o setor maior em termos de problemas, inclusive, né? Até por isso a presença do controlador de pragas ela é muito importante e também do ponto de vista financeiro, econômico. É um setor muito grande. Ana, no seu ponto de vista, de fato é isso que acontece? Como é que você avalia isso? Marcos, veja, primeiro a gente precisa entender o seguinte: o nosso setor é um setor fundamental e o programa de manejo integrado de pragas na cadeia de alimentos, ele é um programa de pré-requisito obrigatório. E nós costumamos falar o seguinte, quando a gente trata com alimentos, né, que as pragas elas estão do campo à mesa. Então, é um mercado que realmente ele gera demanda para as controladoras de pragas, porque você pode fazer desde um simples restaurante até uma grande indústria. Então, você tem aí a avicultura, que é um grande mercado que tem problemas com roedores e moscas. Nós temos frigoríficos, laticínios, indústrias em geral. Nós temos área de armazenamento. O Brasil ele é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Então, a tendência é que nós avancemos cada vez mais com relação à importância do manejo integrado de pragas na cadeia de alimentos, porque a grande mensagem dos players de alimentos é que a gente precisa assegurar à população alimentos isentos de contaminação por pragas ou em níveis aceitáveis. Perfeito, Ana. Olha só, nessa breve introdução aí do episódio, né, Marcos? A Ana exemplificou para a gente muitos lugares, né? Então, temos restaurantes, supermercados, granjas, indústrias. Assim, o leque é muito grande, né? A demanda é grande e o leque de opções é grande, né? Então, assim, mercadologicamente falando, é uma oportunidade tanto para as controladoras de pragas aí até aumentarem seus lucros, né? Mas, falando aí de qualificação dessas empresas controladoras de pragas, Ana, o que ela precisa ter em termos de conhecimento, enfim, né? Antes da gente abordar os aspectos legais, a gente vai falar mesmo da controladora de pragas em si. O que é preciso ter para fazer um bom serviço, né? Letícia, vamos partir do ponto de vista legal rapidamente, tá? Sim, Nós sim. temos a 622 aí, recentemente revogada, a 52, agora nós temos a 622, que ela já estabelece, porque veja, quando um estabelecimento de alimentos ele vai contratar uma empresa de controle de pragas, se a gente for pegar os serviços de alimentação, eles vão solicitar os documentos básicos previstos, por exemplo, na 622, a licença sanitária, a licença ambiental, o registro da empresa e do responsável técnico, que na cadeia de alimentos ele tem um papel fundamental, a presença do responsável técnico, tá? Eu gostaria muito de chamar a atenção para isso. E outras licenças que é necessário também, nós sabemos que nós temos aí uma variação, vamos dizer assim, em termos de licenciamento na esfera estadual e municipal.
Então, é importante que a empresa ela também esteja atenta ao que não que se sobreponha, mas muitas vezes o cliente ele também é regulado na esfera estadual e municipal. Quando você vai para os players de alimentos, os jargões de alimento que nós chamamos, né, as indústrias maiores, as grandes organizações, essas empresas, as desensetizadoras, elas passam por um processo de seleção, validação e homologação de fornecedores. Então, a indústria, normalmente, ela concede um escopo, ela tem um modelo, um escopo técnico para aquisição e compra desse fornecedor, fechamento de negociação e a aprovação desse programa para ser implementado. E aí a gente tem que observar também não só as nossas legislações federais, estaduais e municipais, mas muitas vezes essas grandes organizações, elas possuem certificações internacionais. E dentro desse escopo também o escopo também é elaborado baseado no referencial normativo. Então tem alguns documentos, por exemplo, certificados de treinamentos mais específicos que a controladora precisa ter, não só o básico, tá? Se for áreas aduaneiras, áreas por portos e aeroportos, às vezes a empresa precisa ter AF, que é uma autorização de funcionamento da Anvisa. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, a sua empresa, ela tem o objetivo, metas para prospectar clientes da área de alimentos fora serviços de alimentação, a gente precisa primeiro se apropriar das regulamentações da Anvisa e do MAPA. Depois, conhecer um pouco das normas certificadoras, porque elas têm escopo próprio. Uhum. Perfeito, Ana. Bom, então, assim, na verdade, né, a questão é muito mais profunda aí, né, a questão é séria, né, e assim, Ana, legal, ok, eu tenho uma controladora de pragas, eu tenho todas as documentações, estou em busca de certificações, até você comentou que existem certificações internacionais, enfim, mas eu queria que você comentasse, né, de nada adianta ter esses documentos, né, no caso, e na hora de prospectar não ter um sucesso por falta de qualificação, né, isso ainda existe, Ana? Muito. Veja, a área de alimentos, ela quer ter uma empresa controladora de pragas que esteja qualificada, devidamente qualificada. Para você ter uma ideia, muitas vezes é solicitado, Letícia, que os operadores, os técnicos, eles tenham curso de boas práticas de fabricação, para que eles possam minimamente, no área de alimento, saber como ele deve conduzir aquele controle químico naquela área. Porque tem áreas que nós temos restrição de uso de produto. E veja, nas nossas legislações, inclusive é algo que a gente discute muito em reuniões com comissões e comitês de alimentos, porque a gente não tem nada previsto que proíba. Mas a indústria, Letícia, principalmente a indústria, que é um grande nicho de mercado a ser explorado pelo setor, a indústria ela trabalha baseada com análise de risco o tempo todo, Letícia. Então, veja, perigo e risco. As pessoas confundem até esse conceito. O rato dentro da indústria é um perigo, certo? É uma praga que acarreta perigo. E quais são os riscos associados se a controladora não tiver propriedade para controlar aquela infestação de roedores? Então, precisa ter uma equipe extremamente qualificada, que consiga identificar a espécie de roedor, de barata, de mosca que está ali. Eu costumo dizer o seguinte nos meus treinamentos: invista em diagnóstico, em vistoria ambiental. Na minha concepção, eu tenho quase 25 anos nesse setor. E em todos os meus treinamentos, nas minhas consultorias, eu falo o seguinte: as empresas precisam investir em diagnóstico técnico. O seu operador, ele precisa estar capacitado para identificar se é uma supela, se é uma blata orientalis, se é uma periplaneta americana. Para, a partir daí, Letícia, junto com o seu responsável técnico, você elaborar estratégias de controle que não necessariamente são ser químicas, porque a área de alimentos, ela trabalha muito, ou está tentando avançar com relação à prevenção. Então, o menos é mais, muitas vezes, sabe? Eu acho que Marcos concorda comigo. Se quiser colaborar, Marcos, aí, acrescentar alguma coisa, contribuir. Com certeza. A questão do risco, né, ela precisa ser cada vez mais avaliada. E não só o risco do próprio alimento, mas o risco também das pessoas que trabalham ali, do meio ambiente. Cada vez mais a gente tem essa abordagem com toda a razão, até porque a gente percebe que se você tivesse conhecimento, você
praticar, assim, atividades, né? Utilizar estratégias complementares, por exemplo, estratégias de controle físico, controle químico, até mesmo biológico, existe essa tendência também. O que que você vai ter? Um ambiente muito mais seguro, né? Onde pessoas, alimentos e ambiente vão se beneficiar. Isso também é muito interessante do ponto de vista de custo. A gente fala muito sobre a aplicação spot, né, nesse sentido, né? Que é uma aplicação direcionada ao problema e não ao todo, né? Porque, infelizmente, no passado, o controle de pragas era feito assim, quase que uma lavagem do ambiente todo, né? E assim, produtos extremamente tóxicos, assim, era um contrassenso, né? Hoje você tem produtos muito mais seguros onde você pode fazer o direcionamento. Então, assim, a gente concorda em absoluto com o que a Ana falou. E, Ana, assim, do ponto de vista legal, quais são as legislações que realmente a empresa de controle de pragas precisa ter conhecimento em relação ao mapa e Anvisa para prestar o serviço nesses ambientes? Então, Marcos, nós temos principalmente a Anvisa e o MAPA, que possuem resoluções, portarias e algumas leis, tá? Eu diria o seguinte, em linhas gerais, como a gente não tem muito tempo para debater legislação, que é muito amplo, né? É algo Sim, bastante amplo, eu diria o seguinte, para serviços de alimentação, o que são serviços de alimentação? Desde uma padaria, uma lanchonete, até uma rede de restaurantes, até um supermercado, tá? Então, nós temos a RDC 216 da Anvisa. Nós temos resoluções e a parte regulamentada um pouco precisando ser atualizada, de fato. Mas, em linhas gerais, para serviços de alimentação, é importante que a dessensibilizadora ela se aproprie da 216. Pegue essa legislação, dê uma lida. E essas legislações, Marcos, elas, em linhas gerais, elas não estabelecem, por exemplo, quais são os documentos, mas tem lá. Quando o controle químico ele é executado por uma empresa de controle de pragas, uma terceirizada, que eles usam muito esse termo, deve ser feito por uma empresa legalmente habilitada, que ela precisa, ao término da execução desse serviço, apresentar um comprovante de execução de serviço que está previsto na 622. sim, Quando nós falamos da indústria de alimentos, aí nós temos um leque enorme, porque vai depender do produto que é fabricado. Mas nós temos a 275 da Anvisa, nós temos a portaria 1428 do MAPA, a 326, a portaria 46, e aí a gente vai crescendo. E temos a RDC, a 623, que a gente vai falar dela lá na frente. Mas assim, Letícia, nós temos um arcabouço legislativo, uma base legal, que é o que eu falo muito. Veja, se você quer fazer serviço no laticínio, você precisa entender que o mapa vai estar lá. E o que será que o mapa vai solicitar de você? Minimamente, um comprovante de execução de serviço bem elaborado. Porque muitas vezes a gente pega o comprovante de execução de serviço, inclusive é o principal documento que respalda, Letícia, a controladora de pragas, porque ele está previsto na 622. Mas a gente ainda se depara, né, Marcos, com comprovante de execução de serviço muito vagos, onde um fiscal do MAP da Anvisa, Letícia, ele não consegue avaliar aqueles dados que estão ali. Então, assim, você monitorar o que a sua equipe operacional faz em campo, a supervisão, ela é fundamental. E você também se apresentar diante desse órgão com propriedade para falar sobre aplicação spot, sobre uma aplicação de gel bem feita e os impactos que ela não vai acarretar, porque muitas vezes o fiscal acha que tudo que é produto vai contaminar aquele processo. Então, para isso, a gente precisa compreender biologia, comportamento, controle químico, ler rótulo de produto, né, Marcos, que a gente tanto discute. Veja, como é que eu vou conhecer um produto se eu não leio um rótulo e uma ficha técnica dele? Então, o sim. básico, sabe? A gente precisa começar pelas atitudes básicas de uma controladora de pragas devidamente qualificada. E aí eu digo o seguinte, vai querer avançar na sua prospecção e no seu faturamento, querendo atender empresas maiores, se qualifique, estude, participe de cursos, participe de treinamento, participe de treinamentos legais, uma live sobre legislação, atualização de legislação. A gente precisa, gente, trabalhar
dentro de base legal. Porque quando você vai conversar com o auditor de alimentos, com o próprio fiscal do MAP e da Anvisa, às vezes a gente tem até que explicar um pouco melhor o que é o controle integrado, né, Marcos? Porque nós sabemos que são ações integradas. E como você bem coloca, a gente está num processo disruptivo, onde a gente aplicava muito produto e hoje, com a aplicação spot, um gel, você consegue resolver uma infestação de uma praga num determinado ambiente, seja alimento, seja uma residência. Exatamente. A gente está falando aqui bastante, né, sobre capacitação do nosso cliente, né, que é o controlador de pragas. Porém, do outro lado também existem algumas barreiras, né, Ana? O pessoal também tem dificuldades, né? Quais são as principais dificuldades que o controlador de pragas vai encontrar no cliente? Marcos, vê só, eu diria que o nosso setor se vende mal. Veja, nós precisamos vender valor. Nós não devemos vender a aplicação do produto. A gente precisa vender valor. Quando você chega para um fiscal e diz assim, olha, o meu procedimento aqui, eu estou assegurando que o que vai ser executado vai minimizar, porque, veja, praga a gente não controla. A primeira coisa é isso. Você atingir nível zero de praga no área de alimentos é praticamente impossível. A indústria ela tem que ser completamente perfeita, e a gente não tem planta perfeita, a gente não tem desenho sanitário perfeito, nem de um restaurante, nem da nossa casa. Mas, assim, a gente precisa discutir falando sobre o que está previsto numa RDC 275, por exemplo, Letícia, que tem um checklist. Então, o que é que eu falo? Veja, quando um fiscal chegar no estabelecimento e falar assim para o seu cliente, olha, eu gostaria que a controladora de pragas me apresentasse um mapeamento dos dispositivos de caixas porta-iscas que tem aqui no anel sanitário externo da planta. Marcos, eu ainda vejo empresa que não consegue estabelecer um mapeamento, que é exatamente a localização onde você colocou aqueles dispositivos. Então, é essa conversa básica, Letícia, que a gente ainda está um pouco engateando, e eu percebo muito isso. Então, assim, a gente precisa, primeiro, saber o que é que eu vou fazer, qual é a proposta para aquele cenário, porque não existe receita de bolo, gente, para controle de pragas. As baratas podem ser da mesma espécie, mas o restaurante de Letícia é diferente do meu. Então, eu não posso engessar o modelo, eu não posso engessar a estratégia. Então, quando a gente chega para o fiscal e fala assim, olha, eu vou instalar essa armadilha luminosa aqui dentro da sua área de produção, não é para atrair mosca, não. Ela é um instrumento de monitoramento, que caso haja um desvio e essa mosca ela atinja a sua área de produção, ela vai ser rapidamente capturada para impedir que o seu produto seja contaminado por essa mosca. Então, é essa fala que está faltando, sabe, Letícia? O nosso setor é um setor que cresce exponencialmente, mas a gente ainda precisa se qualificar mais, estudar mais, compreender as falas do fiscal e a interpretação, porque a gente tem uma dificuldade que o Marcos colocou aqui, Marcos, que é a interpretação que a gente muitas vezes se depara de um fiscal para o outro. Mas cabe a nós estarmos, se eu tenho um requisito legal, se eu sei exatamente a estratégia que eu vou aplicar naquele cenário, naquele ambiente, eu não tenho por que discutir com o fiscal, eu tenho que provar para ele a competência que a minha empresa tem para executar tal plano de ação. Uhum, perfeito. Ana, bom, vocês conversaram aí das dificuldades, né, mas você acabou de tocar num ponto importante com relação à armadilha luminosa. Eu vou dar um exemplo dela, mas existem aí os produtos que têm atratividade, que existe um mito de que se a gente for aplicar um produto que tem atrativo e, por exemplo, até a armadilha luminosa, que vai atrair essa praga, quando, na verdade, ele vai direcionar, não é mesmo? Eu queria que você falasse desse tipo de mito e de outros, né? Porque eu acredito que existam muitos mitos aí, né? A Sedmax tem um portfólio de produtos bem interessante, né? Muita coisa boa que pode ser utilizada. Eu acredito o seguinte, Letícia, quando a gente fala de mosca, produtos atrativos, e o produto tem um atrativo lá para a mosca. Eu acho que a gente precisa saber dialogar e apresentar o produto para o cliente. Porque, veja, se eu sou uma responsável técnica de uma área de alimentos e eu não quero mosca ali dentro, quando você explica, aborda que você vai usar um produto
que vai atrair mosca, a forma como você talvez está expondo o poder desse produto esteja um pouquinho equivocado para quem está ouvindo, a comunicação com o cliente, sabe, Letícia? Eu acho que a gente precisa entender melhor a dinâmica para posicionar os produtos. Olha, eu vou fazer tal aplicação aqui para que a gente possa controlar essa infestação que já está instalada aqui, um produto específico, testado e atestado pela Anvisa, para controlar e ter, ele tem indicação para ser aplicado nessa área. Então, eu acho que há muita confusão na comunicação. Veja, será que eu estou sabendo explicar, Marcos, o que é uma aplicação spot para o meu cliente? O que é uma aplicação spot? Que vocês falam tanto, abordam tanto de forma tão brilhante, né? Sim. Porque também tem aquela coisa, sabe, Letícia? O cliente também olha para você e fala assim: ah, mas você só vai aplicar isso, né, Marcos? A gente ainda tem muito isso por parte do cliente, que quer o que tem. A gente ainda tem, pessoal, vários paradigmas para serem quebrados, principalmente na área de alimentos. Não, mas a empresa anterior, ela vinha aqui, dava um banho e resolvia. Se ela resolvesse, você seria contratado? Primeira pergunta que você tem que fazer para o cliente. Exatamente. Então, a gente precisa aprender, Letícia, a vender valor. Eu acho que, Marcos, é por aí, né, Marcos? O mercado está aí para ser explorado e a gente precisa aprender a vender valor. E nós temos um leque de valores para vender. Com certeza. E sem conhecimento, né, Letícia, a gente dificilmente vai conseguir transmitir valor. O primeiro passo é esse conhecimento, que está pautado em aspectos técnicos, aspectos legais, que para esse setor é extremamente importante. Esses dias, eu sempre falo isso, esses dias teve um cliente que chegou e falou para mim, fulano de tal vende papel só, né? Aí eu falei assim, cara, mas se ele vende papel é porque o cliente dá valor ao papel e de repente você está com a abordagem errada. Ok, você tem um ótimo conhecimento, você consegue resolver o problema, mas você também tem que ter o papel, né? E os relatórios, né, a forma como você apresenta os resultados que você conseguiu, a comunicação, tudo isso é extremamente importante nessa transmissão de valor. E esse é um mercado que tem uma tendência de crescimento muito grande, né? Até porque o que todo mundo precisa é de alimento. Né? A gente, durante a pandemia, muitas pessoas deixaram de consumir determinados itens. Aumentaram outros e outros diminuíram. Mas comida, todo mundo precisa comer 3 vezes ao dia, né? Eu até brinco assim, ó, esse negócio de comer é um vício, né? Você come de manhã, na hora do almoço e à noite também, né? Pô, o cara é viciado em comer. Fora os lanchinhos, né? Fora os lanches intermediários. Então, assim, é uma necessidade, né? Então, é eminente isso. Então, assim, a gente precisa entender que... E outra coisa que eu vejo muito, viu, que eu acho que também acaba impactando bastante, tem empresa que eu escuto o cara falar assim, cara, esse tipo de cliente eu não quero não, tem muito problema. Uai, mas para que você existe? Não é para resolver o problema das outras pessoas e das empresas? É para isso que a gente está aqui. Muito bom pegar um cliente que não tem praga, faz lá um contratinho. Então, assim, realmente nesse caso a gente está vendendo papel, né? Então, a gente precisa se capacitar para trabalhar para a solução dos problemas. Isso vindo com valor, né? E aí depende de tudo isso que a gente estava falando, né? De conhecimento, comunicação, né? Eu acho que é muito importante você ter capacidade de se comunicar. Às vezes, uma pessoa com boa comunicação, mas que não tenha tanto conhecimento, ela leva uma vantagem, porque o pouco que ela sabe, ela consegue transmitir de uma forma confiável, né? Então, isso aí tudo faz parte do nosso mercado, não só do nosso, mas de uma forma geral, eu acredito. E é uma coisa que a gente tem que evoluir bastante. Ô, Ana, me fala aí das tuas andanças, né, em relação a algumas situações que eu vejo muito pessoal com dificuldade de entender alguns conceitos. Um deles, e a gente até colocou aqui no nosso bloco, é a diferença entre segurança alimentar e segurança dos alimentos. Explica para nós um pouquinho. Isso é confuso quando a gente se depara com até a própria tradução, sabe, Marcos, do inglês. Então, veja, quando a gente fala de segurança alimentar, ela diz respeito à garantia que todos nós, que a população mundial,
em qualquer época do ano, através de políticas públicas, todos nós tenhamos acesso a alimento e em quantidade apropriadas para a nossa saúde. Isso é o conceito de segurança alimentar. Quando a gente fala de segurança de alimentos, Marcos, se refere à garantia da qualidade. Então, a cadeia de alimentos, ela precisa assegurar para a Letícia, para mim e para Marcos, que os produtos que eu vou adquirir enquanto consumidor, eles passem por processos, medidas de prevenção e ações mitigadoras, por exemplo, para evitar contaminantes. Seja, no nosso caso, os perigos físicos e microbiológicos, porque nós sabemos o seguinte, se houver uma falha nas boas práticas de fabricação do teu restaurante e ali tiver uma infestação de baratas, a gente pode consumir um alimento com patinhas e fragmentos de baratas ali dentro daquele alimento, tá? Se a gente... E outra coisa, a questão microbiológica é algo que a gente vem tratando muito com relação à questão de pragas, porque é outro conceito que a gente precisa se apropriar. A importância de pragas na cadeia de alimentos como vetores mecânicos de transportes e dispersão de diversos micro-organismos, que a gente faz referência, inclusive, às doenças transmitidas por alimento. Então, a gente tem vários estudos. E aí, Marcos, eu falo o seguinte, gente, pega um artigo científico desse e usa a teu favor. Nós temos diversas pesquisas que comprovam a capacidade que mosca, barata, formiga, rato tem de estar dispersando micro-organismos, saindo do que a gente chama de uma área suja, contaminada, e acabando entrar no teu processo produtivo, e ali, quando aquela baratinha passa, ela está carregando ali salmonela, Escherichia, diversos micro-organismos que estão relacionados com as doenças transmitidas por alimento. Então, veja, valor, Marcos. Quando eu vendo um serviço, um controle integrado de pragas, eu estou vendendo saúde para o meu cliente. Eu estou vendendo segurança dos alimentos. Quando eu vendo um serviço de escorpião, eu estou vendendo saúde, bem-estar e segurança para que o meu filho, que é grupo de risco pequenininho, ele não seja picado. Então, há uma diferença nessa comunicação e nesse discurso comercial e técnico, porque o que nós vendemos, gente, eu digo muito isso, sabe, Letícia? O que as empresas vendem é um discurso. O cliente ele não está vendo o que você vai executar. Então, esse discurso ele tem que ser ético, ele tem que ser seguro, objetivo. O cliente precisa entender o que você vai oferecer para ele. E você precisa atender a expectativa dele. Agora, a comunicação, ela precisa ser fluida, objetiva e clara. Para que o cliente entenda o que é um gel e você explique sem termos técnicos, mas de forma simples que as pessoas possam entender. Sim. Assim, é interessante que a gente. Uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando, né, Ana? Como conseguir gerar valor? Você começou a falar algumas coisas, eu falei assim, poxa, uma coisa tão simples, você fazer um boletim eletrônico. Uma vez por semana, uma vez por mês, manda uma matéria relacionada a algum assunto que a gente está conversando agora, tipo contaminação alimentar em tal lugar, que aparece em vários aí, canais da internet. Você pode, como você disse, fazer uma pesquisa, mandar um artigo científico para o teu cliente. Você vai gerando valor para ele, você está orientando o cliente também, porque eu imagino que o próprio cliente, a indústria, o restaurante, eles também são carentes muitas vezes de informação, né? Então você imagina se você puder ajudar teu cliente, o tanto de valor que você está gerando, né? Então eu acho que isso é uma dica prática. Simplesmente começa a mandar informações relevantes do teu segmento, da tua atividade ou dos riscos que o teu cliente pode ter em não fazer a coisa certa, por exemplo, né? Então isso é bem Ô, Marcos, e interessante. desculpa, só para complementar, essa dica eu sempre falo, veja, se você abrir a internet, lógico que você precisa fazer recortes de matérias que não sejam fake news, que sejam verdadeiras. Isso é Claro. algo que a gente precisa ter muito cuidado e ter muito filtro para poder enviar isso para o cliente. Eu falo muito isso. Mas se a gente abrir, pessoal, a internet, os jornais, as vias de comunicação, a gente, vez por outra, está lá. Anvisa interdita estabelecimento
porque lá na visitação, lá, né, que eles fizeram, o estabelecimento apresentava vestígios, sinais de roedor, aquilo que a gente vê sempre, certo? Anvisa, mapa, recolhe, recall, o famoso recall. Recolhe lote de tal produto porque apareceu contaminado por praga. Então, veja, quando eu apresento isso para um cliente que está resistente a fechar um contrato com a sua empresa, você está mostrando para ele o risco que ele está correndo, Marcos. A lisura marca. Isso não tem preço. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo conectado. Nós, consumidores, o consumidor está muito atento aos direitos dele quando a gente fala da cadeia de alimentos, sabe? Então, o consumidor se sente lesado. Se eu vou no final de semana com a minha. Veja, isso acontece rotineiramente. Eu vou no restaurante com a minha família no final de semana, peço uma pizza e ali eu vejo um pedaço de barata dentro da pizza, um fragmento, uma pata, alguma coisa que eu associo ao inseto. O que é que o consumidor faz hoje, Letícia? Ele faz uma foto Faz um e barraco. posta em frações de segundo. O mundo está sabendo que a pizzaria de Marcos não vai lá porque tem pata de barata na pizza, no recheio. Inclusive, Então, gente, até... praga é midiático. A gente precisa usar isso ao nosso favor, a favor do nosso mercado, porque praga fecha o estabelecimento, Letícia. Com certeza, né? Inclusive, você me falou aí, deu exemplo aí da pizzaria, e teve realmente uma matéria, foi até no ano passado, um rapaz foi com a família a uma lanchonete, foi morder um lanche, ele mordeu uma barata no meio. E olha o impacto disso, e é de uma grande rede de alimentação. O impacto que isso causa, né? E aí, Ana... Aí, Ana, assim, só uma. É que a gente faz a pauta aqui, mas aí vem as coisas na cabeça, enfim. Mas dando um exemplo assim, desse estabelecimento, dessa rede de alimentação, no caso, né? Esse cliente mordeu, encontrou a barata, tem essas questões midiáticas, né? Virou um boom na época e tudo mais. Mas a presença de uma barata, às vezes, é o sinal. E aí eles disseram que o serviço estava em dia com o controle de pragas, estava tudo certo. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Na verdade, a Ana sabe, né? Mas, assim, isso pode ser considerado, por exemplo, uma infestação, de repente, ou não. Quando aparece um bicho, a gente sabe do impacto que isso causa, mas quer dizer necessariamente que o estabelecimento é sujo? Letícia, aí eu daria um outro podcast, mas eu vou tentar resumir, tá? Tá bom. Veja. É bom saber que a gente já tem o próximo tema. Então, quando a gente pensa em praga, em alimento, uma barata, duas baratas não significa infestação. A gente tem que diferenciar o que é ocorrência e o que é infestação. Porém, nesses casos, nós estamos falando do direito do consumidor. Nesse caso, em especial, o consumidor que encontra uma barata, um pelo de rato, uma formiga dentro do alimento que ele vai consumir. Aí, Letícia, o estabelecimento ele precisa assumir essa responsabilidade por total. Sim. E o que é que eu falo para as controladoras de pragas? Porque elas serão chamadas certamente, certo? Aí vem a questão do respaldo. Como é que eu, prestador de serviços, trabalhando numa área crítica como é alimentos, eu preciso me respaldar de situações como essa? Porque, veja, o que acontece muito é que o cliente ele delarga muito, muito mesmo, a responsabilidade do controle de pragas para a prestadora de serviço. Aí eu trabalho uma hashtag que eu chamo de responsabilidade compartilhada, que precisa ser abordada com o cliente que você está prospectando desde o início da negociação. Veja, eu sou um prestador de serviço que vou trabalhar com controle de pragas aqui. Porém, nós sabemos, Letícia, que serviço de alimentação, área de alimentação, ela tem pré-requisitos obrigatórios, que são manutenção, limpeza, gestão de resíduo, condições de armazenamento. Então, quando a controladora, quando eu falo que ela precisa conhecer a legislação, ela já tem que ir para uma negociação, abordando para esse cliente que o trabalho é em parceria. É um trabalho conjunto que eu preciso ter a responsável técnica do estabelecimento trabalhando junto comigo, assim como manutenção, limpeza, gestão de resíduos, porque são programas de pré-requisito que, se houver falha, vai impactar. Eu vou te dar um exemplo.
Eu faço serviço numa fábrica pequena, a estrutura não é boa, existe acesso para esse roedor, por exemplo. Então, eu preciso montar um plano de ação junto com o pessoal responsável, a gestão da qualidade, o responsável técnico, para que ele possa trabalhar comigo para que esse acesso seja fechado. Porque é clichê, gente, mas trabalhar controle de pragas é trabalhar a exclusão dos 4 As: água, acesso, abrigo e alimento. E eu diria um quinto: atitude. A atitude da controladora e a atitude do teu cliente. Mas o que é que acontece? Em se tratando de praga, o que é que vai acontecer? A controladora vai ser chamada e, se ela estiver devidamente documentada, Letícia, porque a ocorrência ou a infestação, ela pode acontecer não por incompetência da prestadora de serviço, mas por falhas no processo de boas práticas desse cliente. O acesso que ele precisaria fechar e ele não fechou. E aí, Marcos, eu queria que você falasse muito isso nos seus cursos, sabe? Porque eu sei que você é bom nisso. Quando a gente pensa em controle de pragas, a gente já tem que abordar isso no cliente, Marcos, que eu sei que você é um excelente vendedor na parte comercial. Olha, veja, controle de pragas não é aplicação de produto. O produto é uma ferramenta complementar ao programa de controle integrado. E você tem que estar comigo para que a barata não apareça no sanduíche do cliente. Então, Letícia, a gente precisa avançar nessa abordagem, que é fácil de fazer, gente. Agora, a gente precisa investir nisso. Porque, veja, a nutricionista, o responsável pelo estabelecimento, enfim, ele sabe, Letícia, que MIP, controle integrado, é programa de pré-requisito obrigatório. Não sou eu que estou dizendo que tem que fazer, não, Letícia. A legislação diz que tem que ter. Tem um POP, a RDC 216, a RDC 275. Ela estabelece procedimentos operacional padrão de manutenção, de limpeza, de calibração de equipamento e de controle integrado de pragas. Então, está previsto, legalmente está previsto. Agora, a gente precisa mostrar para o cliente que a gente sabe que ele tem a responsabilidade dele sobre o programa de pré-requisito de boas práticas e controle integrado de pragas. Sim. Ô, Ana, e existem limites, por exemplo, de contaminação de alimentos, do ponto de vista de legislação? Por exemplo, um pelo de rato a cada 1.000 quilos de leite condensado, sei lá. Marcos, tem. A Anvisa, ela tinha a RDC 42 de 2014, que foi revogada recentemente, que é a 623 de 2022. E essa RDC, ela estabelece limites de tolerância de matérias estranhas. Quando se fala matérias estranhas, a resolução ela tem uma tabela lá de produtos. E quem seriam matérias estranhas? Tem várias, inclusive fragmentos de inseto e pelo de roedor. E ela estabelece o limite tolerável de pelo de roedor. A população, a gente acha isso um absurdo, o consumidor quer saber se tem uma resolução ou não, ele se sente lesado, independente se tiver um pelo, 2 pelos ou 3 pelos, mas neste caso, o fabricante daquele determinado produto, previsto na RDC 623, está lá. Se tiver no limite tolerável e o consumidor encontrar dentro do limite tolerável para aquele produto, o fabricante ele tem respaldo jurídico legal. Agora, ultrapassou esse limite, aí sim, aí o consumidor vai buscar ações indenizatórias e vai buscar o direito dele, tá? Aí Marcos tocou no ponto importantíssimo. Será que eu, como controlador de pragas, Marcos, aí eu faço essa pergunta para vocês. Eu tenho conhecimento que existe uma regulamentação? Porque se eu tenho conhecimento que tem uma regulamentação, Marcos, eu posso usar ela a meu favor como controlador de pragas. Minha gente, a gente precisa controlar rato aqui, porque se a gente deixar a barreira, as entradas abertas, a porta aberta, o telhado com problema, o rato vai entrar e vai ficar mais difícil para a gente controlar. Até porque nós temos determinados escopos e POPs, tem áreas que eu não posso usar raticida em área interna. E aí eu preciso, se eu não posso usar, o meu cliente ele precisa fortemente trabalhar as barreiras físicas, o acesso, que o alimento já está ali. O acesso dessas pragas para dentro do meu processo produtivo, dar acesso, cuidar da minha área, para que eu não tenha problemas de recolhimento de um lote de canela que estava com índice de pelo do roedor acima do permitido pela 623. Agora, será que eu tenho conhecimento, Marcos? Existe uma legislação que regulamenta isso? Ao meu favor, Marcos. A maioria das empresas não tem esse conhecimento. E eu acho que, assim, é relativamente simples. Então, você ter acesso a essas legislações, ler,
contratar alguém para te ensinar a interpretar, para fazer o treinamento dos pontos críticos ali dessa legislação para a tua equipe. Eu acho que é por aí, né? A gente precisa muito disso, sabe? Eu costumo falar muito que a gente aprendeu a matar barata nas nossas empresas, né? Porém, ainda faltam muitos outros aspectos que a gente precisa evoluir. Então, aspectos de gestão, aspectos de comerciais, Culturais também, né, Marcos? culturais, essa questão do conhecimento da legislação, assim, eu acho que as pessoas ainda podem melhorar muito esse nível de conhecimento, porque a partir do momento que você tem esse conhecimento, você acaba... Hoje, uma das grandes dificuldades é que você não é autoridade. Você vai vender um serviço, mas você não é autoridade, no sentido que as pessoas olham para ti, mas elas não veem ali uma pessoa capaz de realmente resolver o problema dela. Então, tudo isso faz parte, né? Mas, Marcos, eu vejo o seguinte, olha, eu trabalho muito forte na área de alimentos, tá? Com consultoria, com auditoria. Eu sou professora do IPOG, dou aula no MBA para os jargões de alimentos, para quem compra o serviço de controle de pragas. E eu diria o seguinte, nós estamos avançando muito, tá? Eu conheço vários cases de sucesso de empresas de controle de pragas. Não são empresas grandes não, tá, Letícia? Empresas pequenas, mas que são extremamente organizadas e capacitadas para atender a área de alimentos. Por quê? Porque procuram se qualificar. E um recado que eu gostaria de deixar, uma mensagem. Veja, área de alimento, a gente tem muitas contradições ainda. A gente tem um cliente que só delarga, eu estou pagando a controladora, ela vem aqui, ela tem que resolver o meu problema. Eu não vivo no mundo de Bob, tá, gente? Eu conheço a área eu conheço do que eu estou falando, tá? Mas assim, eu não posso ficar na zona de conforto do cliente só estar delargando para mim e eu aceitando. Não é, Letícia? Eu preciso mudar esse cenário. Com E nós certeza. temos competência, informação e suporte suficiente de um fabricante, por exemplo, como vocês, que dão treinamento, que investem em tecnologia de aplicação, que investem em formulações, porque a gente evoluiu em formulação, gente, é brincadeira. Né? A gente saiu de produto que a gente tinha que correr para aplicar, fechar tudo, desocupar tudo, para produtos que o cliente não precisa sair para ser utilizado. Metodologias e estratégias de controle químico extremamente seguras. Agora, para ser segura, quem está usando precisa estar capacitado, devidamente capacitado. Então, olha, a mensagem é o seguinte: se você quer trabalhar a área de alimentos e mostrar o seu poder, porque conhecimento é poder, tá, gente? Conhecimento é poder. Se vocês querem trabalhar na área de alimentos, a primeira coisa, trabalhem com gestão. Se a sua empresa é pequena, não tem um software, mas pelo menos comece a trabalhar, pelo menos com planilha de Excel, né, Marcos? Porque, veja, a área de alimento, ela precisa ter informação documentada, que as resoluções, elas estabelecem um comprovante de execução de serviço, mas, por exemplo, mapeamento de dispositivo, armadilha, porta-isca, hoje, todo lugar do Brasil, as vigilâncias, o mapa, está cobrando. Vocês precisam ter. Então, informação documentada, relatórios, um relatório simples, gente. Às vezes o cliente permite o relatório fotográfico de uma não conformidade. Então, fotografa e ali naquele relatório já coloca uma sugestão de melhoria. Eu vou dar um exemplo, o ralo está quebrado, é uma não conformidade, acesso. Sugestão de melhoria, a troca de um ralo por um ralo abre e fecha, Letícia, ou a colocação de uma tela naquele ralo. Então, isso também é controle integrado. E a indústria, aí quando a gente fala da indústria, Marcos, é KPIs, é indicadores, Marcos. As indústrias, elas querem indicadores, elas não querem simplesmente que você diga que está controlado visualmente. Ela quer, Letícia, a avaliação de um relatório de dados, com gráfico, Marcos, que mostre a análise de tendência da presença de ratos em 2022, para que ela possa se antecipar com as ações de prevenção em 2023. São os KPIs, né, os famosos indicadores de performance que a indústria usa e ela cobra do controlador de pragas. Os dashboards, os relatórios de tendência, relatório compilado de uso de produto, o que é que foi usado, de consumo de raticida. Então, gente, eu preciso ter minimamente um software simples, barato, que faça a gestão da minha empresa, a parte documental. Porque Sim. sem documento, minha gente, nós não existimos. Vocês concordam? Com toda Com certeza, Ana. certeza, com certeza. Porque sem documento não existimos e também não temos oportunidades, né, de agregarmos valor, termos mais lucro, abrirmos aí
o leque de opções, falando aí de controladora de pragas, né? Então, é um assunto muito importante que eu gostei demais de conversar, Ana. Foi muito Eu informativo. também. Eu sou Você é apaixonada por... suspeita, né? Eu sou suspeita porque, assim, eu estou nesse mercado há muito tempo, eu gosto muito, assim, eu me identifico com a cadeia de alimentos, assim, eu sou apaixonada, né? Eu tenho especialização na área e eu vejo, Letícia, hoje eu estou numa posição que eu consigo avaliar os dois lados. O lado do prestador de serviço e todos os gaps e todas as dificuldades que nós temos, mas que também nós temos dificuldade, mas que a gente pode avançar um passo de cada vez, principalmente para uma empresa de menor porte, mas que ela consegue também atender. Por que eu não consigo atender uma indústria? Não, você consegue. Você só precisa se estruturar, né? E quando eu falo de estrutura, né, Marcos, eu acho que o Marcos concorda comigo, não é só a estrutura física de veículo, de produto e de equipamento, né, Letícia? A gente precisa se estruturar com pessoas, porque quem faz uma empresa gerar lucro e gerar valor são as pessoas que estão ali. E se essas pessoas elas têm propriedade, pertencimento, capacitação, gente, o mundo é pequeno para nós. Agora, para isso, a gente precisa estar capacitado, porque eu falo para vocês, os serviços de alimentação ainda são algo um pouco mais simples, mesmo assim, dependendo do perfil do cliente. Mas quando a gente vai enveredar para a indústria, a área de armazenamento, num país produtor como o nosso, as perspectivas elas são muito positivas para o nosso setor, porque a gente vai ter que alimentar uma humanidade. E a gente vai precisar assegurar o alimento e garantir, Letícia, que esse alimento não tenha pelo de roedor em excesso, nem fezes de barata. É isso aí. Marcos, quer complementar mais alguma coisa? Da minha parte, tá tudo certo. Para mim, na minha também. Ana, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes com o bate-papo e as portas estão abertas aí. Gente, eu agradeço. Para mim é sempre um prazer poder contribuir com o nosso setor, né? Eu acho importante a questão da gente divulgar, compartilhar informação, um pouco do que a gente sabe, né? Que a gente não sabe tudo, eu nem quero saber. E parabenizar pelo podcast, eu acho que é algo que é dinâmico, né? É tendência, né? A pandemia acelerou esse processo e eu agradeço mais uma vez o convite e desejo sucesso aí para todos vocês. Sucesso para você também, Ana. Obrigado, Ana, pela participação. Obrigada. Tchau, Abraço. tchau. Tchau. Obrigada, Marcos. Obrigado, Letícia. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Até já. Tchau, tchau.